Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos falar de Eden, dirigido pelo Ron Howard, que teve a sua estreia no Festival de Toronto no ano passado, mas que só agora teve a sua estreia global. E eu tive a oportunidade de assistir, e era um filme que eu estava curioso não só pelo diretor, mas também pelo elenco com grandes nomes, e a sua premissa que eu achei muito interessante. Mas, antes de começar, eu quero te fazer o convite. Se você gosta de um bate-papo sobre cinema, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Eu comecei esse projeto aqui e conto com o apoio de vocês, beleza? Sejam muito bem-vindos. Então agora, bora lá conversar um pouco sobre esse filme. Eden chegou no circuito comercial com uma aura de curiosidade e dirigido pelo Ron Howard, um cineasta que já entregou bons filmes, como Uma Mente Brilhante, mas que também tem tropeços como O Questionável Inferno. E Eden é um filme que prometia uma abordagem madura e sombria de um thriller de sobrevivência baseado em uma história real, e a trama ambientada na década de 20, na ilha de Floriana, no arquipélago de Galápagos, no Equador, gira em torno de um grupo de europeus que tenta construir uma utopia longe da civilização apenas para ver os seus ideais desmoronarem em um caso de inveja, traição e violência. E com grandes nomes no elenco como Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby e a Sydney Sweeney, e com uma premissa de explorar as profundezas da natureza humana, Eden tinha tudo para ser um marco no gênero, mas será que o filme conseguiu entregar? A história real por trás do filme, conhecido como Caso Galápagos, já é fascinante por si só. Na década de 20, um grupo de idealistas, liderado pelo médico e filósofo alemão o Dr. Friedrich Ritter e sua esposa Dora, decidem abandonar a sua cidade natal para viver em harmonia com a natureza em uma ilha deserta, e a chegada de outros colonos, como o casal do Whitman e a excêntrica baronesa Eloise Bosquet Wagner, transformam um sonho utópico em um pesadelo de conflito interpessoais. E esse plano de fundo, combinado com a repercussão do diretor e o talento do elenco, criou sim uma expectativa enorme. Afinal, estamos falando de um diretor que sabe contar histórias baseadas em fatos reais, com emoção, impacto, mas Eden não é apenas um relato histórico, é um thriller psicológico que tenta equilibrar drama, suspense e uma crítica à fragilidade das utopias humanas. E o filme já começa com uma premissa instigante, porque o Dr. Friedrich, que é feito pelo Jude Law, e a Dora, feita pela Vanessa Kirby, chegam à ilha de Floriana em 1929, fugindo dos valores burgueses da Alemanha após a Primeira Guerra, e o Friedrich quer escrever um manifesto filosófico, enquanto a Dora busca cura para sua esclerose múltipla através da meditação e da vida na natureza. E a paisagem aqui é árida, selvagem de Galápagos, é quase um personagem à parte, com a sua beleza implacável e a sua hostilidade natural. Já a fotografia, aliás, merece que aplausos, porque as tomadas aéreas capturam a vastidão e o isolamento da ilha, criando um contraste perfeito com as tensões humanas que vão surgindo, e a tranquilidade deles é abalada com a chegada da Margaret e o Hayes, feito pela Sydney Sweeney e o Daniel Bru, um casal mais pragmático que busca uma vida simples, mas que logo entra em conflito com as ideias excêntricas do Friedrich. Mas a gota d'água, no entanto, é a chegada da baronesa Eloise, feita pela Ana de Armas, uma figura misteriosa que se autoproclama a personificação da perfeição e traz consigo dois amantes, um servo equatoriano e planos megalomaníacos de construir um motel de luxo na ilha. Só que a partir daí, Eden se transforma numa batalha de egos, onde as extensões escalam para traição, violência e eventualmente para a morte. Só que o problema central do roteiro, assinado por Noah Pink, com a colaboração do Howard e a sua incapacidade de decidir que filme ele quer ser, é um thriller psicológico ou é um drama histórico, ou uma sátira sobre utopia? Eden tenta ser tudo isso ao mesmo tempo, mas não se aprofunda em nenhum desses aspectos, e a narrativa oscila entre momentos de tensão psicológico que lembram vagamente O Senhor das Moscas para adultos, e outro de comédia quase caricatural, especialmente nas cenas envolvendo a baronesa. Essa falta de foco temático dilui um impacto emocional e narrativo, deixando o espectador confuso sobre o que o filme quer transmitir, e o ritmo também é outro problema. Com 2 horas e 10 minutos mais ou menos, Eden se arrasta em momentos desnecessários,
especialmente no segundo ato, onde a construção dos conflitos entre os personagens poderia ser mais enxuto. As sequências aqui que parecem redundantes, como as discussões repetitivas entre o Friedrich e a Dora sobre a pureza dos seus ideais, e poderia muito bem ter sido condensada para dar espaço a uma exploração mais profunda da psique dos personagens. E quando o filme finalmente chega no clímax, com revelações sobre traições e atos de violência, a sensação é de que ele demorou demais para alcançar o seu ponto e o impacto é menor do que deveria. E se há algo que Eden tem de sobra, é talento no elenco, porque o Jude Law entrega uma atuação sólida, como Friedrich Ritter, capturando da arrogância intelectual de um homem que acredita que está acima da sociedade, mas que se desmorona quando é confrontado com a realidade. E o Jude Law é particularmente eficaz nas cenas em que o seu personagem começa a perder o controle, mostrando vulnerabilidade por trás da fachada de superioridade. Já a Vanessa Kirby, como a Dora, traz uma intensidade contida, mas o seu papel é subdesenvolvido pelo roteiro, que não dá a ela espaço suficiente para explorar as camadas da sua personagem. E a Sydney Sweeney, por outro lado, é o grande destaque para mim do filme, porque a sua Margaret é uma mulher prática, mas emocionalmente complexa, que tenta manter a sanidade em meio ao caos, e a Sydney rouba a cena em um momento crucial no terceiro ato, e é uma sequência que mostra o quanto ela cresceu como atriz desde Euforia. E o Daniel Bru, como Raiz, faz o que pode com seu personagem, que infelizmente é reduzido a um coadjuvante sem muito espaço para brilhar. E agora eu tenho que falar da Ana de Armas, porque ela fazendo aqui a baronesa é um caso à parte. A sua performance vibrante e exagerada, quase beirando o caricatural, mas funciona dentro do contexto de uma personagem que é, por definição, extravagante, mas no entanto o roteiro não sabe como equilibrar o tom da sua atuação com o restante do filme, o que faz com que as suas cenas pareçam desconexas em alguns momentos. É como se a Ana de Armas estivesse num filme diferente, com uma sátira, enquanto os outros atores estão presos em um drama sério, mas ainda assim a sua presença é magnética e é inegável que ela entrega um dos momentos mais memoráveis do filme. Mas o problema é que, mesmo com atuações tão competentes, o elenco não consegue compensar as falhas do roteiro. Os personagens são bem interpretados, mas muito deles carece de profundidade. A baronesa, por exemplo, poderia ser muito melhor explorada como uma figura trágica, cujas ambições megalomaníacas escondem inseguranças profundas, mas o filme prefere tratar ela como uma vilã unidimensional. E em vários momentos, da mesma forma, a relação com Friedrich e a Dora tinha potencial para ser o coração emocional do filme, mas acaba sendo ofuscado por subtramas menos interessantes. E o Ron Howard, que é um diretor que sempre se destacou pela sua habilidade de contar histórias baseadas em fatos reais, com um toque de humanidade, em Eden ele tenta algo diferente, um thriller psicológico com tons mais sombrios e maduros do que o usual, e em sua filmografia, e até que tem momentos em que isso funciona. A cena de abertura, por exemplo, com os Ritter chegando na ilha, enfrentando as dificuldades do ambiente, é visualmente impactante e estabelece aqui bem o tom do desenvolvimento do filme. E o diretor também acerta em algumas sequências de tensão, como o confronto noturno que utiliza a escuridão da ilha para criar um clima de suspense, mas no entanto a direção parece hesitante em abraçar completamente o lado sombrio da história. Há uma sensação de que ele quer manter o filme acessível para um público amplo e que resulta em uma abordagem que não é visceral o suficiente para ser um thriller puro, nem introspectivo bastante para ser um drama psicológico profundo. A paleta de cores, que é criticada por alguns críticos, é um ponto de discórdia, embora eu entenda a intenção de usar tons desbotados para refletir a aridez da ilha. O resultado é um filme que, em alguns momentos, parece visualmente monótono, especialmente em cenas internas. E falando da trilha sonora composta pelo Hans Zimmer, é outro elemento que não atinge todo o seu potencial. O Hans Zimmer é um mestre em criar atmosferas, mas aqui a música parece genérica, sem os momentos épicos ou emocionalmente devastadores que esperamos dele. Há o uso excessivo de cordas dramáticas em cenas que não precisavam tanto reforço, o que acaba tirando a sutileza de certos momentos. E na sua essência, Eden quer ser uma reflexão sobre a natureza humana e a impossibilidade de criar uma utopia perfeita. A ideia de que o paraíso pode se transformar em um inferno quando as fraquezas humanas, inveja e egoísmo entrem em jogo, é poderosa, atemporal, e o filme acerta ao mostrar como as ideias elevadas dos personagens são rapidamente corroídos pela realidade.
mas falta explorar essas ideias com profundidade que merece, e até tem momentos em que o filme parece que quer dizer algo profundo sobre a sociedade, mas acaba caindo num clichê sobre a selvageria humana. E um outro tema aqui que eu achei interessante é o papel da mulher na narrativa. Tanto a Dora quanto a Margaret são personagens que desafiam a expectativa e a sua contraparte masculina, mas o filme não dá a elas espaço necessário para brilhar. A baronesa, por outro lado, é uma figura fascinante, mas a sua representação estereotipada diminui o impacto da sua história e é uma oportunidade perdida de explorar como as dinâmicas de gênero influenciam nos conflitos da ilha, especialmente em um contexto histórico onde as mulheres tinham um papel limitado. E o Eden, como eu falei, estreou no Festival Internacional de Toronto em setembro do ano passado e desde então tem dividido opiniões entre a crítica e o público. Portais como The Guardian ou Variety, por exemplo, apontaram a falta de foco temático e a sua incapacidade do filme capitalizar o seu elenco estelar. E o público, por sua vez, parece ter reagido de forma mista. Muitos espectadores ficaram fascinados pelas cenas reais e pela química entre os atores, mas outros reclamaram do ritmo lento e de falta de um clímax satisfatório. E na minha opinião, Eden é um caso clássico de um filme que tinha todos os ingredientes para ser excelente, mas que se perde em sua execução. Ele é um filme que prometia muito, mas que entrega apenas parcialmente um grande elenco liderado pelo Jude Law e Ana de Armas, e a direção mostra lampejos de brilhantismo, especialmente nas cenas em que capturam beleza e a brutalidade da ilha de Floreana, mas a falta de foco narrativo e o ritmo linear impedem o filme de alcançar o seu potencial. É uma obra que fascina, mais pela história real que a inspirou do que pela forma como a história é contada. E se você é fã de thrillers psicológicos ou de histórias baseadas em fatos reais, Eden pode valer a pena, especialmente pela curiosidade de ver como um elenco tão talentoso lida com uma premissa tão instigante, mas prepare-se para um filme que, apesar dos seus méritos, deixe uma sensação de que poderia ter sido mais. E para Eden, nota 6. E agora eu quero saber de você. Já viu Eden? Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre o filme, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e fui!